Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Clarice Lispector e Sylvia Plath mais uma vez. Eu estou indeciso se eu só trato do conto da Clarice ou se eu abordo junto com a adjacência o conto da Sylvia. Mas vamos fazer as análises pouco a pouco. Começaremos então com As Águas do Mundo, conto esse incluso no Felicidade Clandestina, um dos contos que compõem o livro. E eu estaria aqui lendo nessa edição maior da Rocco, que engloba todos os contos, livros de contos da Clarice. Então, o conto As Águas do Mundo vai ter muito. Eu vou lendo ele aos poucos e vou comentando com vocês, relendo, na verdade, mas ele vai ser um conto de uma densidade muito grande e de uma metaforização assim muito tremenda de algum aspecto que eu quero retratar muito bem com vocês, que é o aspecto da água. Não necessariamente da água em si, em redutos menores, como copos, etc. E sim, quero tratar da água na ótica literária, que vou usar mais um livro para aplicar ela, na água em abundância, a ponto de você perder o pé e a visão. A partir desse momento que a água vai entrar na literatura de Clarice, na literatura de Guimarães Rosa, na literatura da Sylvia Plath também. Mas vamos começando o conto e aos poucos eu vou fazendo minhas tradicionais interpelações no conto. Aí está ele, o mar, o mais ininteligível das existências não humanas. E aqui está a mulher, de pé na praia, a mais ininteligível dos seres humanos. Como um ser humano fez um dia uma pergunta, sobre si mesmo, tornou-se o mais inteligível dos seres vivos, ela e o mar. Ou seja, o conto vai trabalhar muito sobre questões de autoconhecimento, questões de mediação do ser humano em sua pequenez e vastidão ante a vastidão do mundo. É sobre esses aspectos que vão circundar o conto. O quão pequeno eu sou, o quão grande eu não me entendo, e nisso, o quão grandes são os objetos ao meu redor que compõem o mundo. É nessa dicotomia que muitas vezes que vai se encontrar de forma muito intensa no conto. Aqui ela fala que como o ser humano fez uma pergunta sobre si mesmo. O ser humano não se conhece bem. A intenção da literatura de Clarice é justamente isso: quebrar o que a gente tinha de noção de seres humanos, quebrar o que a gente tinha de noções de parametragens sociais que nós vamos construindo sobre nós mesmos. E ela fala que o estopim para o humano começar a se desconhecer foi quando ele começou a fazer a pergunta sobre si mesmo. Talvez o ponto crítico, que foi o estopim de tudo. Exatamente isso. A questionar a si mesmo e ver a sua vastidão. Nisso, é uma mediação. São dois mares, mas na verdade são só um. Porque a protagonista é pequena. Ela não consegue se entender, assim como ela não está conseguindo. Por enquanto, são dois seres que, por natureza, são difíceis de se entender. E como Clarice mesmo afirmou em vários textos, inteligíveis. Talvez a gente nunca saiba como vai ser a natureza humana, ou como a gente não consiga representá-la em escrita, em arte. Enfim, isso aqui é discussão para outro vídeo, que eu vou preparar sobre a Água Viva. Mas seguindo, ela está lá nessa mediação. Inicia-se o conto assim. A epifania é essa. Uma garota na praia que realmente percebe quão imensa ela é, quão reduta ela é quanto ao mundo. Só poderia haver um encontro de seus mistérios se um se entregasse ao outro. A entrega de dois mundos incognoscíveis, feito com a confiança com que se entregariam duas compreensões. Ou seja, vamos fazer um paralelo aqui com outro conto da Clarice, Miopia Progressiva. Eu não recordo se esse é o conto, se é o trecho atual, mas no que eu li é Miopia Progressiva. Mas seguindo, para você mergulhar em alguma coisa, você tem que abandonar suas compreensões. Para você mergulhar na vida, para você mergulhar na existência em si, nas questões que te afligem, quanto a pessoa existente e ser social, você não pode tentar entrar em algo que é tão profundo com muitas certezas. Você tem que se abrir.
você tem que se render à incompreensão. A literatura de Clarice é muito disso, se render ao desconhecimento, se render à perda, que é um encontro muito grande. E o encontro da pessoa se tangenciar com o mundo, se tangenciar com as coisas que existem ao redor dela de modo mais intenso, a ponto de buscar uma verdade, só pode ser realizada a partir do momento em que você se entrega de modo total e ao reconhecer que vocês dois são incognoscíveis, ou seja, não são coisas da cognição em realmente entender e maquinar, vamos integrar, vamos integrar. Travei um pouquinho, desculpa, contei agora. Vamos nos entregar desse modo mais rendido, mais ou menos tempo solto. Enfim, a entrega de dois mundos diferentes pode ocorrer dessa maneira, dessa condição. A entrega total e calada, sem querer você jogar a sua própria compreensão ou suas próprias certezas. Se mergulhar em si mesmo, é como o conto mesmo retrata, é abandonar todas as certezas que você tinha de você. Ela olha o mar, é o que pode fazer. Ele só é delimitado pela linha do horizonte, isto é, pela sua incapacidade humana de ver a curvatura da Terra. Aqui a Clarice vai mais uma vez usar de termos geográficos, latitudinais e longitudinais, para definir que o imenso é tão grande que a nossa capacidade humana é reduzida. A gente não consegue observar de todo modo realmente o que está acontecendo, em sua amplitude, como realmente é. Eu tenho minha limitação ocular, minha limitação cognoscível, enfim, o ser humano é algo limitado. O que ele faz nessa limitação para tentar descobrir o que o cerca é a questão que vai bater no ponto. E ela olha, é o que ela pode fazer. Ela não consegue ter uma mudança muito grande sobre o mar, não é imbuída de poderes sobre-humanos, enfim. Ela apenas tem essa noção muito grande de que ela está limitada por si mesma a se conhecer, porque ela se projeta no mar por causa de si mesma, e também está limitada de conhecer o mundo por causa de si mesma também. A gente conhece o mundo à nossa medida, por assim dizer. Cabe a nós nos abrir cada vez mais para engolir a capacidade maior de sofrimento do mundo. Se eu falei algo muito prolixo, vocês me avisam nos comentários, por favor, tá? São 6 horas da manhã. Só um cão livre hesita na praia. Um cão negro. Por que um cão é tão livre? Porque ele é um mistério vivo que não se indaga. A mulher hesita porque vai entrar. Aqui a gente vê a liberdade ela se projeta nesse cão. Porque o cão é justamente o que ela era antes mesmo de entrar no mar. Um ser livre, imbuído de suas negatividades entre aspas, sim, mas só um termo mais generalizado mesmo para facilitar atendimento. E com isso, ela vai e nossa, minha camisa está rangendo. Mas seguinte, ela vai ver como que o cão é livre e como que o cão se difere dela. Por que o cão é tão livre? Porque não se indaga. Ele não mergulha nas intumescências do ser dele. Ele não quer realmente, de fato, desvendar sua existência. A existência dele é normal, é banal. A existência da protagonista desse conto então era banal. Mas quando ela começou a se mediar com o mar e ter a epifania de quão pequena ela era, de quão grande era a imensidão de si mesma para si e a imensidão do mundo, ela começa assim a enxergar de uma forma diferente. O cão não pensa, por isso que ele está lá fora, por isso que ele está fora do mar. Ela pensa, hesita e pensa: agora eu vou entrar nesse mar. Agora eu vou me entregar. É nessa intermediação, essa diferença entre a pessoa em sua liberdade de querer se conhecer e de se questionar e da pessoa anteriormente se negar a isso. Talvez por instinto de sobrevivência. Porque o cão vai em muitos textos da Clarice, como o Basset, que vai passar em outro ponto, são seres que vão cabalizar, vão aglomerar assim, sentimentos, reações, assim, o que a gente se previne,
os cães andam livremente pelas ruas. É como se viesse com um choque, com um latido. Mas não vou entrar muito nisso não, vou continuar com o ponto. Seu corpo se consola com sua própria exiguidade em relação à vastidão do mar, porque é a exiguidade do corpo que a permite manter-se quente, e essa exiguidade que a torna pobre e livre gente, com sua parte de liberdade de cano às areias. Esse corpo entrará no ilimitado frio, que sem raiva ruge no silêncio das 6 horas. A mulher não está sabendo, mas está cumprindo uma coragem. Com a praia vazia nessa hora da manhã, ela não tem um exemplo de outros humanos que transformam a entrada no mar em um simples jogo leviano de viver. Ela está sozinha. O mar salgado não é sozinho, porque é salgado e grande. E isso é uma realização. Nessa hora, ela se conhece menos ainda do que conhece o mar. Sua coragem é a de não se conhecendo, no entanto, prosseguir. É fatal não se conhecer. E não se conhecer exige coragem. Aqui eu vou decompor um pouco o parágrafo. Quando ela vai se redimindo, ela vai percebendo que ela tem um calor humano ante o frio do mar. Ou seja, a resistência humana ante o gélido do mundo. E que isso é um instinto humano, instinto de sobrevivência, instinto natural. Isso tudo dela é para manter ela viva. Ela começa a se questionar o que ela fazia para se manter viva. Ela vai se lembrar da liberdade que ela tinha de cão na areia. Isso confirma o nosso trecho anterior, nossa hipótese de que o cão simbolizava a liberdade porque não se dispunha a se questionar e a se conhecer. E com isso, ela se compara com as outras pessoas que realmente estão no mar, porque ela não está mediada. As pessoas têm suas idas e vindas na vida, suas vivências mais intensas, mas são banais. Elas entram na vida para brincar, por assim dizer, para fazer esse papel e logo voltar, porque a vida assusta. E com isso ela não tem mais pessoas ao redor da praia para falar assim, não, tem muita gente indo embora, eu vou embora junto. Ela não tem limitações. Ela está num espaço que ela realmente não sabia que tinha construído, que é um espaço de liberdade. Uma liberdade nova. Uma liberdade clandestina. Com isso, ela percebe que o mundo é uma unidade assim, tenra. Não tem por que você questionar demais acerca da existência do mundo, sobre o mundo é o que é magro, é frio, é gélido, enfim, é salgado, é imenso. São essas coisas que a protagonista, aos poucos, a gente vê que ela não está se poupando de se conhecer, de conhecer o mundo. Ela não está tirando medidas para você reduzir a sua experiência de imersão. E nisso ela vai vendo que é realmente corajoso você não se conhecer. É realmente corajoso, porque não se conhecer é um perigo. Exige muita coragem. Por quê? Porque eu, como pessoa portadora de depressão, a partir do momento que eu não me entrego ao meu sofrimento e passo por outra coisa e passo a não me conhecer, é perigoso, porque minha recaída volta com mais força. Essa protagonista não necessariamente quer ter depressão ou algum distúrbio psíquico. São pessoas que a vida realmente não poupou medidas para se mostrar como é. Mas a questão é a seguinte: não se conhecer é um ato de coragem, porque você vai resguardar aquilo que você tanto tinha sentido, e nesse resguardo de sentimentos você vai a perceber que tem coisas que vão voltar assim, a partir do momento em que eu parar de fingir. E a volta é brusca, é forte. E essa é a temerosidade que a protagonista vai ter. É fatal não se conhecer. Realmente é um ato fatal, ato dolorido. É um ato de dor. É um ato de... Enfim. Não se conhecer exige coragem. Porque você vai estar distante do mundo e recuada por tudo aquilo. Não sei se foi prolixo, porque tem gente entrando aqui em casa, eu tomei distância se vão realmente entrar aqui no meu quarto ou não. Mas é isso. Conforme ela vai vendo o que ela estava tão guardado, o mar que ela tinha dentro dela entrando em contato com outro mar, ela vai vendo que é perigoso você não se conhecer. Ela vai vendo a necessidade de continuar nesse processo. Sigamos.
Vai entrando. Água salgada é de um frio que lhe arrepia em ritual as pernas. Mas uma alegria fatal. A alegria é uma fatalidade. Já tomou. Embora nem lhe ocorra sorrir. Pelo contrário, está muito séria. O cheiro é de uma maresia tonteante, que a desperta de seus mais adormecidos sonos seculares. E agora ela está alerta, mesmo sem pensar, como um caçador alerta sem pensar. A mulher agora é uma compacta e uma leve e uma aguda. Abre caminho na liquidez líquida se põe a ela. No entanto, a deixa entrar, como no amor em que a oposição pode ser um pedido. Vamos fazer a decomposição mais uma vez. Quando ela fala na alegria fatal, ela vai vendo que realmente se conhecer uma alegria é um prestígio, mas é uma fatalidade ao mesmo tempo, é uma dor. Por isso que está a fatalidade da alegria, essa faca de dois gumes. A gente vai seguindo que ela vai falar que o cheiro que ela vê, o cheiro vai despertar os adormecidos sonos seculares. Ou seja, toda a ancestralidade dela vai voltar agora nesse exato momento. A ancestralidade das pessoas que realmente viveram a vida. Sonos seculares, vamos fazer a Clarice gosta de fazer retomadas rupestres e retomadas mais primitivas, quando éramos primitivos, quando a vida não era feita de barreiras e de construções para nos prevenir dela. Dentro do mar, dentro da vida pura, ela vai voltando e se retomando naquele exato tempo. É assim que ela vai se definir, enquanto uma pessoa que agora está resgatando a ancestralidade humana. Na introspecção, ela resgata a própria ancestralidade humana de si. E nisso ela segue, ela fica num estado muito não distante, mas estado de caçador mesmo. Ela está alerta, mas sem pensar. Você está com a mente limpa, mas está com a mente atenta, porque vai vir alguma coisa para você perceber. Mas se você ficar pensando, realmente isso vai atrapalhar. Então, ela vai ficar num estado de... Eu tô querendo evitar a palavra zen, mas eu vou falar estado zen. Estado zen, mas com um alerta muito grande, porque ela sabe que algum perigo está por vir. E ela vai. E agora ela se sente uma pessoa que está mais aberta aos processos da vida. Ela é uma livre, uma leve, uma aguda, uma compacta, uma leve, uma aguda. A água passa por ela, ela fica com sal, com frio, e ela está se adaptando a isso. Ela está se readaptando à vida. É sobre a reaprendizado da vida. Nisso, ela vai, com um namoro em que a oposição pode ser o pedido. Eles se opõem como seres, e por isso é o pedido. É um pedido da pessoa realmente fazer uma transição do mar, fazer a transição do seu conhecimento e ou de mostrar-se como é, e nessa posição ela realmente transformar isso em um pedido. Dela pedir que ela realmente se conheça, não que esteja fazendo desejos para o mar, muito pelo contrário, mas é uma posição que é um pedido para que ela se encontre, ela se abre para o mar, como se fosse como um pedido. É esse o sentido. Sigamos. O caminho lento aumenta sua coragem secreta, e de repente ela se deixa cobrir pela primeira onda. O sal, o iodo, tudo líquido, deixam-na por uns instantes cega, toda escorrendo, espantada de fé, fertilizada. Ou seja, quando a vida vai começando a se demonstrar de forma mais intensa, como ondas fortes, os olhos dela doem. Ou seja, sua visão, como você realmente arquetipou ela, ou construiu ela, vai ser desconsiderada. O sal vai aos poucos devorar seus olhos para que você possa ver as coisas como realmente são, em olhar de carne, em olhar de vivacidade. E ela está fertilizada, ela está fértil de vida, não necessariamente da continuidade da existência dessa maneira. Aí sigamos. Agora o frio se transforma em frígido. Avançando, ela abre o mar pelo meio. Já não precisa de coragem. Agora já é antigo no ritual. Abaixa a cabeça dentro do brilho do mar e retira uma cabeleira,
que sai escorrendo sobre os olhos salgados que ardem. Brinca com a mão na água, pausada, os cabelos ao sol, quase imediatamente já estão se endurecendo de sal. Com o concho das mãos, faz o que sempre fez no mar, e com a altivez dos que nunca darão explicação nem a eles mesmos. Com a concha das mãos cheias de água, bebe em goles grandes, bons. Tem um ponto central que é o ponto dela beber água, mas eu vou comentar os outros periféricos. Enfim, o texto, nos primeiros 6 linhas, vai falar que ela está realmente numa novidade muito grande, numa felicidade clandestina muito grande, porque ela está aberta para a vida, a degustar a vida de um modo dela, do modo que ela criou, não do modo que a sociedade arquetipou para que ela fosse restringida para viver dessa maneira. Não sei se ficou claro que eu falei muito rápido, mas enfim, ela vai viver a vida, interagir ao modo dela e ao mesmo tempo que ela vai ser subordinada da vida. Com isso, ela vai brincar com a mão na água, vai passar os cabelos, os cabelos vão surgir como se fossem as coisas que saem do corpo dela, os feitos dela. Porque saiu do meu corpo, saiu de mim e ficou preso. Aí o cabelo fica um pouco no rosto dela, mas ela tira. É como se as funções que ela tivesse feito em vida quisessem atrapalhar ela nesse momento. Mas ela tira os cabelos do rosto e vai e se rende mais uma vez. E faz uma entrega muito maior, que é a entrega de beber da água. De sentir em olhos grandes, de beber da água viva da vida, de se entregar, de se embebedar da vida. É esse o ato dela. E é assim que a vida vai entrando nela, que a imensidão, que todos esses arquétipos vão entrando nela, ela vai se tornando uma. Ela vai se consolidando uma com a outra. E segue. E era isso que estava faltando. O mar por dentro como líquido espesso de um homem. Agora ela está toda igual a si mesma. A garganta alimentada se constringe pelo sal, os olhos avermelhos pelo sal secado pelo sol. As ondas suaves lhe batem e voltam, pois ela é um anteparo compacto. Ou seja, ela está fertilizada de vida, como líquido espesso, como o sêmen de um homem. Agora, não é necessariamente que ela realmente queira fazer a reprodução humana, e sim a relação dela com ela mesma e com a existência. Começa a ficar mais aberta. Ela começa a ter o mar por dentro. Ela começa a ter uma relação mais intimista com a vida, de modo que a vida fertiliza ela. Com isso, a gente vê, ela está igual a si mesma. Ou seja, ela consegue realmente encontrar a própria essência nessa clandestinidade que é a ousadia de beber da vida. Exatamente sobre isso que ela vai estar falando aqui. Exatamente o que eu falo, mas a Clarice pode ter buscado outra coisa, mas a minha interpretação é essa. Vamos seguir aqui. A garganta se constringe e agora ela é um anteparo. Ela se sente um ser forte. Um anteparo compacto, porque as ondas batem e voltam, porque agora ela também faz parte do imenso complexo da vida. Mergulha de novo, bebe mais água, agora sem sofreguidão, pois não precisa mais. Ela é a amante que sabe que terá tudo de novo. O sol se abre mais, e arrepia ao secá-la. Ela mergulha de novo, está cada vez menos sôfrega e menos aguda. Agora sabe o que quer. Quer ficar de pé parada no mar. Assim fica, pois. Como contra os constados de um navio, a água bate, volta, bate. A mulher não recebe transmissões. Não precisa de comunicação. Ela se torna um ser íntegro a partir do momento desse momento em que ela vai se entregar ao mar. E ela vai realmente começando a ter uma suavidade maior, mas a gente passa a lidar melhor com a vida perdão, a disso travou. Mas a gente passa a lidar melhor com a vida quando a gente passa a beber dela e a provar dela sem querer se intermediar, sem querer se cercear do que pode vir. Você se abraça com as possibilidades da vida, você se abraça com a vida é. E quando você aceita que a vida é como é, você sente menos dor. Torna-se um processo menos doloroso
e torna-se menos necessário você voltar a beber vividamente não, perdão, afoitamente mais água. Não é necessário. Ou seja, realmente está íntegro com a vida. É um estado muito grande, um estado de felicidade insuportável, que a Clarissa falar em outros pontos, mas nesse também pode se aplicar. E nisso as ondas estão batendo, ela não precisa de se comunicar. Não há necessidade. Não há necessidade dela se comunicar com o mar para que ela bate e volta. Ela mesma já está carregando a vida dentro de si. Não é necessário que ela fique 24 horas por 7 dias seguidos, tendo que entrar em contato com a vida, sendo que ela descobriu que, ao pegar a vida de fora, ela achou a vida de dentro, e com isso ela consegue viver apenas com a vida de dentro e no mergulho dentro de si, não necessariamente no mergulho na vida externa. Não sei se ficou claro. A intenção clareciana justamente é essa: você vê, se despertar a sua necessidade de viver interna a partir do momento que você se bate com a visão da vida exterior, e você, nesse choque, você tem um enlaceamento, uma dança, por assim dizer, aí você volta carregada de vida, e essa carga de vida vai ser necessária para você tirar o seu pudor da sua existência, da sua ótica de existência, e com isso você se enxergar melhor. A partir desse momento que você vê a vida lá fora, passa a ver a vida aqui dentro, sua vida começa. Depois caminho dentro da água de volta para a praia. Perdão, gente, eu li errado. Depois caminho dentro da água de volta à praia. Não está caminhando sobre as águas. Nunca faria isso depois que há milênios que já andaram sobre as águas. Mas ninguém me tira isso, caminhar dentro das águas. Às vezes, o mar lhe opõe resistência, puxando-a com força para trás. Mas então a proa da mulher avança um pouco mais dura e áspera. Ou seja, ela vai começando a ficando mais dura, mais rígida, mais, como posso dizer, mais resistente, a partir do momento que ela vai passando por esses processos epifânicos. E com isso ela caminha por dentro das águas. Não é aquele caminhar superficial de gente que teme a imensidão. Ela está na imensidão, ela é a imensidão, ela carrega a imensidão e ela aceita isso. Como se ela vai se transbordando, vai sentindo a água passar por dentro dela e vai observando o fundo do mar. Ela não teme mais. Com isso, ela vai ter ficar um pouco avessa à ideia de você querer caminhar sobre as águas. Uma coisa, talvez para ela seja uma ofensa à vida. E agora pisa na areia. Sabe que está brilhando de água e sal e sol. E mesmo que esqueça daqui a alguns minutos, nunca poderá perder tudo isso. E sabe de algum modo obscuro que seus cabelos escorridos são de um náufrago. Porque sabe que fez um perigo tão antigo quanto o ser humano. E com isso ela volta, mas ela sabe que ela não vai perder o que ela encontrou lá. Ela de fato não vai perder e não vai se desvencilhar. Uma vez passado, passou. Você mudou com isso. Sabe, lembra um pouco do rio de Heráclito. Do rio de... que você passa por ele por uma vez, você pode passar por ele mais outra da mesma maneira, porque o rio não é mais o mesmo, muito menos você. Com isso a gente entende que ela não vai perder realmente a introspecção. O que foi feito. Caminhos abertos não podem mais serem fechados, justamente os que forem abertos pela vida. E que agora ela sai como se fosse um náufrago, como se tivesse naufragado nas águas, e agora ela sai com os cabelos escorridos como de saem emergindo da água. E ela sabe que fez um perigo. É um perigo e algo clandestino, porque se aceitar e se fazer humano, é um perigo tão antigo quanto o próprio ser. A partir do momento que foi de certa forma, restringido para a gente conseguir viver em sociedade, é um perigo muito grande. Não sei se ficou claro, mas é um perigo. A clandestinidade está exatamente nisso. Porque a gente quer ser socialmente estabelecido para que você se cerceie da sua vida. Para que você se cerceie da vida, dessas duas vivências. E com isso ela comete um perigo tão antigo quanto o ser humano. Ela abraça a existência de si.
Ok, então é assim que vai se desenlaçar o conto As Águas do Mundo. E agora eu vou comentar um pouco sobre as interpretações que eu vi em outras áreas da literatura. Em um conto da Sylvia Plath, O Dia em que o Sr. Prescott Morreu, a gente vê que vai ter alguns spoilers, porque eu não vou poder ler ele na íntegra com vocês, mas já vou adiantando. O funeral dele é um funeral frio, é um funeral que as pessoas realmente não estão ligando ali, por estarem ali. Mas, diferente do funeral de O Estrangeiro, é porque a causa da morte foi, olha, ele foi tomar banho no mar, bebeu da água do mar e voltou. Ou seja, a água da vida. Porque todos os ambientes que a protagonista vê fora dela são ambientes sem vida. Esses ambientes sem vida foram quebrados pelo Sr. Prescott a partir do momento que ele bebeu da água do mar, assim como o nosso protagonista do conto da Clarice. A partir desse momento, a gente vê ele entrou em contato tão denso com a vida que acabou por falecer. E sua morte, por conta disso, na sociedade americana, foi desprezada, foi jogado para o canto. E nisso, a gente vê que a interpretação da água como a vida, como a imensidão da vida. O Sr. Prescott é narrado como uma pessoa muito ranzinza, que eu me lembre, e uma pessoa muito chata. Mas a partir do momento que ele vai de encontro com a vida, ele melhora como pessoa, eu julgo. E com isso, ele se quebra essa casca que ele formou de existência para os outros, essa casca ranzinza, e com isso ele morre. Foi necessário vida para que ele morresse. E com isso a gente vai tendo essa noção na Sylvia Plath que a água é realmente algo em que você vai. Vou abrir aqui meus destaques. Que a água é realmente a fonte da vida, ou melhor dizendo, a própria vida. E é mais ou menos assim que o dia que o Sr. Prescott morreu. Deixa eu procurar aqui o ponto. Aqui achei ele. Passa-se então, as pessoas vão tendo um desprezo muito grande, mas apenas as pessoas que estão fora estão incertas de como vão chegar lá. As pessoas que viram ele morrendo e que estão sabendo de como ele realmente morreu, não estão ligando justamente por isso, porque ele provou da vida, por assim dizer. É esse paralelo que eu consigo fazer dos dois contos que Silvia Plath, você provar da vida e ser condenado em duas sociedades, não enquanto distinção, mas não enquanto distinção assim social, racial, ou melhor dizendo, por sexualidade, enfim, a distinção de existência, ou mais no sentido mais metafísico. Aí aqui o Ben, filho dele, fala: uma hora ou outra alguém tem que beber desse copo. Ou seja, uma hora ou outra alguém ia ter que realmente tomar da vida e tomar da morte dele. Ou seja, justamente, ela vai na cozinha beber água com os parentes dele, o Sr. Prescott, e nisso ela fala: uma hora alguém ia ter que beber esse copo. Uma hora alguém tem que passar por isso também e sentir realmente a morte dele. Eu não vou sentir. Por isso que eles deixaram aquele copo de lado, mas ela tomou e bebeu. E aqui ela continua. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver. Aqui não tem um texto, um trecho mais específico, mas o trecho da água coletar a essência está aqui. É gozado, não é? Bem disse. A gente pensa que a pessoa morreu e que a gente se libertou, mas depois descobre que ela continua ali dentro, rindo da gente. Eu não sinto que o papai tenha morrido de verdade. Ele está em algum lugar lá no fundo, dentro de mim, olhando o que está acontecendo e rindo sem parar. Ou seja, a eternização da existência pela vida vai ser muito forte a partir do momento que ele morre e se afasta deles. E é mais ou menos assim que vai se desenlaçar na questão de que o Sr. Prescott morreu. E mais ou menos assim. Ele morreu porque ele mergulhou na água. E se eu continuar repetindo, vou só repetir, vai ser mais prolixo, mas
Enfim, vamos encerrar aqui sobre essas duas discussões. E outra discussão adjacente que eu poderia trazer é do Grande Sertão Veredas, que a todo momento no Grande Sertão Veredas a água é metamorfoseada em vida muitas e muitas vezes. Desde o rio Urucuia ao rio São Francisco, desde a passagem pelos dois, que significa passagem pela vida, desde o rio Baldo tomando banho antes da guerra, como se fosse entrar na travessia para sair na guerra, ou seja, a vida e a guerra. Então, entre também as ideias do rio Baldo de que a água realmente é o rio da vida, e é naquele rio que ele quer ficar perto. Enfim, poderia pegar alguns trechos aqui para ler, mas esses paralelos são justamente esses. Paralelos que eu posso fazer com Silvia Plath, que eu posso fazer com Bob Dick, talvez, mas eu não tenho tanta propriedade para falar sobre. Inclusive está na minha lista de leituras. E também nós temos o Grande Sertão Veredas. Outro conto do Guimarães Rosa é A Terceira Margem do Rio, em que realmente há essa nitidez que no Rio da Vida o pai se afastou. E mais tem um outro livro, mas é só para realmente mostrar como pode se retratar em outras áreas da literatura. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo.